O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Oh Deus, Tu és maravilhoso. Tu és tudo em nós. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que somos e por tudo que temos. Como disse Paulo, sou o que sou, pela graça de Deus eu sou. É para a Tua glória, é para o Teu louvor. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória do Teu louvor, para todo sempre, Senhor. Seja exaltado no meio do Teu povo, seja glorificado no meio da Tua igreja. Sim, meu Deus, e fala o nosso coração nesta manhã, por intermédio da Tua palavra. Fala, Senhor, com o Teu povo, instrui, exorta, consola, edifica, sim, liberta, cura. Faz o Teu querer, Senhor, cumpre a Tua obra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Quero convidar aqui o nosso amado irmão, pastor Donato Araújo, que hoje nos abençoa, nos brinda com a sua presença e há de nos abençoar através da ministração da palavra de Deus, assembleando de nova vida, né? Prega mais na nova vida do que eu. Quando não está na Tijuca, está no Rio Comprido, está na Central, no Riachuelo, no Andaraí, em Vila Isabel, prega em todo lugar. Na usina, tive o privilégio de conhecer em 2009, quando assumi a regência da Igreja de Nova Vida do Rio Comprido. Desde então, né, lá se vão 8 anos. Temos caminhado junto aí, tem nos ajudado muito o pastor Donato, onde quer que a gente passe. E a porta se abriu, né? Hoje em dia não tem nova vida que ele não pregue, né? Louvado seja o nome do Senhor. E olha, para pregar na sede do nosso ministério, o pastor Martim Lutero, ele é exigente, né, com aqueles que assumem aquela tribuna. Então, você vai ver daqui a pouco do que eu estou falando. Um homem que prega a palavra do Senhor, um homem que tem compromisso com a palavra que prega. Amém? E que nós certamente seremos edificados, abençoados pela palavra que hoje, da parte de Deus, ouviremos da boca desse homem. Vamos orar pela vida do pastor Donato? Amém? Estenda a tua mão para cá. Pai amado, nós Te agradecemos pela vida do Teu filho, Teu servo, Teu amigo, cuja vida e ministério tenho podido acompanhar ao longo dos últimos 8 anos. Alguns irmãos em Cristo que conservam o ministério, já têm caminhado com ele há mais tempo. Mas ele hoje deixou a sua congregação para estar conosco, nos abençoando. Ele que é um pastor de Assembleia de Deus, mas está hoje aqui para abençoar o povo de Nova Vida. Amém. E que o Senhor venha usá-lo, meu Pai. Usá-lo na unção do Teu Espírito Santo. Usá-lo pelo poder da Tua palavra. Como disseste a Jeremias, toca na boca do Teu filho, põe nela a Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Pai. É o que nós Te pedimos nesta manhã e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Pastor Donato Araújo, Deus te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, que alegria, que privilégio estar convosco aqui nesta manhã. Eu agradeço a gentileza do pastor Celso pela oportunidade singular que ele me confere de estar com os irmãos. Deus em tudo seja louvado. Amém. Ele já está aqui há quase um ano. Estou impressionado porque ele demorou tanto tempo em me trazer. Glória a Deus. Estou orando para voltar umas 25 vezes em 2018. Amém? Amém. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Quantos trouxeram o livro de Deus? Amém. Eu tenho um filho, ele tem 12 anos. Ele está jogando no Flamengo. Ele disse que vai ser jogador de futebol. E quando ele tiver no auge da carreira, ele disse que vai acabar todo o meu sofrimento. Diz que será a minha futura aposentadoria. Por que eu estou me referindo ao Davi, meu filho? Porque
porque toda vez que eu leio a Bíblia, ele chama a Bíblia de livro de Deus. Rui Barbosa tinha uma biblioteca de 32 mil livros. Muitos livros ou poucos livros? Muitos livros. E um dia um repórter, ele fez uma entrevista com Rui Barbosa. Ele gostava muito de ser chamado de Mestre Rui. O repórter chegou para ele e disse: Mestre Rui, quantos livros o senhor tem na sua biblioteca? Ele disse: eu tenho 32 mil volumes e apenas um livro. Aí o repórter olhou: não, eu estou vendo 32 mil livros. Ele disse: eu só tenho 32 mil volumes e apenas um livro. O repórter disse: qual livro? Essa Bíblia. Que maravilha. Eu estou lendo a Bíblia esse ano, estou terminando agora pela 30ª vez. O livro é extraordinário. Dom Pedro I disse que eu amo a Bíblia, eu leio todos os dias. Quanto mais a leio, mais amo. Quero pedir a gentileza dos irmãos para que tenham suas Bíblias abertas no livro de Atos dos Apóstolos. Alguém disse que Atos dos Apóstolos pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Há 20 anos atrás eu vi um renomado pregador deste país chamar Atos dos Apóstolos, também de Atos dos Pregadores. Eu gostei desse título. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 28. Glória ao nome do Senhor. Como é a primeira vez que eu venho aqui, e eu não sei realmente quando voltarei, eu penso que eu posso ficar hoje até às 15h30. Louvado seja o magnífico nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 28. É o texto que Deus colocou no meu coração para a ministração da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro, amados, que promete uma bênção de felicidade para aquele que lê. Está escrito em Apocalipse 1:3: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras desta profecia. Sabe, amados, a Bíblia é o único livro que quando nós lemos, o seu autor está presente. Aleluia. Quantos sentem que o Espírito do Senhor está entre nós nesta noite? Amém? Quantos encontraram a Bíblia? Posso ouvir um bonito glória a Deus? Aleluia. Somente quem encontrou Atos dá para dizer aleluia? Aleluia. Somente aqueles que estão olhando para o capítulo 20, verso 28, dá para dizer assim um forte amém para se ouvir lá na Tijuca? Amém. Maravilha, o pastor Lutero acabou de ouvir. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém, amados? Amém. Quantos acreditam que o que acabaram de ler é a perfeita e maravilhosa palavra de Deus? Amém. Amém? Antes de você tomar o assento, eu vou lhe pedir algo muito especial. Eu lhe pediria algo tão simples que, como eu sei que você vai me atender, eu já lhe agradeço antecipadamente. Você vai cumprimentar aí pelo menos 2 ou 3 pessoas e vai dizer para ele ou para ela o seguinte: foi muito bom você ter vindo. Diga, por favor. Foi muito bom você ter vindo. Glória ao nome do Senhor. Foi muito bom você ter vindo. Foi bom, pastor. Ô pastora, foi bom a senhora ter vindo. Amém, pastor. Deus seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já falou para 3 ou 2 pessoas, eu vou lhe fazer um outro pedido. Só porque você cumprimentou 2 ou 3 pessoas, eu lhe faço um outro pedido. Esse é que você não vai me negar mesmo. Tome o seu assento. Glória ao nome do Senhor. Eu quero nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda de Deus e na inspiração do Espírito do Senhor, falar ao rebanho de Deus aqui presente sobre 7 segredos da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho recebido de Deus a orientação e a iluminação
para falar este seleto e admirável público que aqui está sobre 7 segredos a respeito da igreja. Eu gostaria de dizer a princípio que a igreja, no seu significado espiritual, é uma palavra grega que é eclésia, que significa chamados para fora, e somente a título de curiosidade, o Senhor Jesus, quando fundou a igreja em Mateus 16 e 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, só a título de curiosidade. Jesus mencionou a palavra igreja, pastor Celso, por apenas 2 vezes. Só uma curiosidade bíblica. Quero deixar agora diante dos senhores 7 segredos a respeito da igreja. Eu gosto de todos os números na Bíblia, mas eu tenho um apreço muito especial por 3 números na Bíblia Sagrada. O número 3, que é o número da personalidade de Deus. A divindade é única, só existe um Deus, mas a personalidade são 3. Todos sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O outro número que eu tenho uma grande admiração é o número 5, que representa o número da graça de Deus, o número do favor de Deus. Os senhores sabem que um dia Davi foi enfrentar Golias, e ele passou no ribeiro, e se eu não estou enganado, ele pegou 5 pedrinhas. E muitas pessoas não sabem a razão pela qual Davi pegou 5 pedrinhas. Se você não sabe, ou se você já sabe, é bom sempre lembrar aqueles que já sabem, e também falar para aqueles que ainda não sabem. Davi pegou 5 pedrinhas, porque ele descobriu que o gigante Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Então ele pensou o seguinte: eu vou levar 5. Uma é para o Golias, e se os irmãos dele vierem metido a besta, eu já tenho 4 de reserva. Louvado seja o nome do Senhor. O número 5 é o número da graça de Deus. Jesus tem 240 nomes e títulos na Bíblia, desde Gênesis 3 e 15, quando ele é chamado de semente da mulher, até Apocalipse 19 e 13, quando ele é chamado de palavra de Deus. Este é o último título que Jesus tem na Bíblia, chamado de palavra de Deus. E se eu não estou enganado, ele tem 5 nomes na profecia de Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele tem 5 nomes especiais: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o outro número que eu tenho uma profunda admiração de todos os números na Bíblia, primeiro é o número 3, que é o número da personalidade de Deus. O segundo número é o número 5, que é o número da graça, do favor de Deus. E o outro número que eu tenho uma profunda admiração é o número 7, que representa as coisas perfeitas em cima e completas aqui embaixo. Baseado neste número 7, eu quero falar agora ao povo de Deus sobre 7 segredos a respeito da igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, o primeiro segredo a respeito da igreja é que a igreja é a noiva do Cordeiro. Você pode dizer para quem está do seu lado: a igreja é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Esta é a primeira definição que eu trago para os senhores aqui nesta manhã a respeito da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Quando nós lemos a respeito de noiva na Bíblia Sagrada, é símbolo de pureza, é símbolo de virgindade. Eu gostaria de lembrar ao povo de Deus aqui presente: o Senhor Jesus passou aqui neste planeta Terra 33 anos e 6 meses. Quantos anos? 33 anos e meio, exatamente isto. E ele deparou-se, Jesus teve diante de si 4 virgens. Os senhores guardaram isto? Quantas virgens? 4. Exatamente, estiveram diante da pessoa do Senhor Jesus 4 virgens. A primeira virgem foi a sua mãe. Diga: Maria. Maria. Esta é a primeira virgem que esteve diante do Senhor Jesus, Maria. A segunda virgem que esteve diante do Senhor Jesus, segundo elemento virgem, os senhores sabem que um dia Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Quando ele nasceu na cidade de Belém.
ele teria que nascer em Belém por uma razão muito especial. Se você me perguntar, eu só respondo se alguém aqui me perguntar por que é que ele teria que nascer em Belém. Alguém aqui se atreve a perguntar? Não, eu só vou responder porque o senhor e os outros ali perguntaram. Sabe por que Jesus teve que nascer em Belém? Porque Belém significa casa do pão. E um dos nomes de Jesus na Bíblia é pão da vida. Ora, o pão tinha que nascer exatamente na casa do pão. Quando ele nasceu, ele teve que nascer em Belém, casa do pão. Mas quando ele morreu, ele teria que morrer em Jerusalém. E os senhores sabem que um dia ele entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. Aquele jumentinho, senhores, nunca havia sido montado por ninguém. Portanto, ele era virgem. O segundo elemento virgem na vida de Jesus foi aquele jumentinho, foi aquele animal. Primeiro foi a sua mãe, Maria. O segundo elemento foi o jumentinho. Mas os senhores se lembram que ao morrer, e eu estava me lembrando da cena quando eu adentrei aqui esta rua, porque tem o nome de um senador, não é isso mesmo? Senador Rui Carneiro. Quando Jesus morreu, um senador chamado José de Arimateia, ele cedeu um sepulcro, um túmulo, para Jesus ser sepultado. Senhores, aquele sepulcro não havia sido sepultado ninguém naquele sepulcro. Portanto, ele era virgem. Deixa eu ver se os senhores guardaram. Estou mencionando que diante do Senhor Jesus, 4 virgens apareceram. Primeiro foi a sua mãe. Segundo foi o jumentinho. Terceiro foi o sepulcro. Mas é meu prazer dizer aos senhores aqui nesta manhã que a 4ª virgem diante de Jesus é a noiva dele. Aleluia. Quantos glorificam o nome do Senhor? Você trouxe a sua mão direita? Quem trouxe, levante-a, por favor. Se trouxe a esquerda também, levante-a também. Agora, só para glorificar o nome do Senhor, junte uma com a outra fazendo barulho. Glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a igreja é a noiva do Cordeiro. Será que você pode pregar isto para quem está do seu lado? A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Mas eu tenho que correr, porque eu disse que são 7 segredos a respeito da igreja. Primeiro é este: a igreja é a noiva do Cordeiro. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer aos senhores que a igreja é um rebanho de ovelhas. Você pode pregar isto para quem está do seu lado? Não, ele não ouviu não, balança ele, diz: a igreja é um rebanho de ovelhas. Os senhores sabem que a ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal gregário, a ovelha é um animal frágil. Toda ovelha carece de um aprisco, toda ovelha carece de pasto, e o elemento principal que uma ovelha precisa é de um pastor. Toda ovelha precisa de um pastor. Por isso que eu me impressiono ao ler o Salmo de número 23. O Salmo 23 é o mais querido da igreja depois do 91. E lá no Salmo 23 diz a Bíblia que ele é o meu pastor, ou seja, ele é um pastor personalizado. Ele não somente é o meu, mas também é o seu. Em João capítulo 10, ele é o bom pastor. Na carta aos Hebreus, ele é o grande pastor. Em 1 Pedro capítulo 5, ele é o sumo pastor. Agora, os senhores sabem que o maior inimigo da ovelha é o lobo. Quando você lê João capítulo 10, ali aparece a figura do lobo, e o lobo ali representa a pessoa de Satanás. Eu vim nesta manhã determinado pelo Espírito de Deus e dizer ao pastor Celso, que é o pastor desta igreja aqui embaixo, e dizendo diante do pastor de cima, que é o Senhor Jesus que está entre nós, eu declaro ao pastor Celso, no nome do Senhor Jesus, e digo pelo Espírito de profecia, que o lobo, chamado Satanás, não terá poder algum sobre estas ovelhas. Amém. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Quem levanta as duas mãos para glorificar o nome do Senhor? Glorificado seja Deus. Agora, sabe de
de uma coisa? Eu sou o pastor Celso, que me conhece há 8 anos, lembrou isso aqui. Quando ele me apresentou a um determinado irmão aqui, ele disse assim: esse aqui é o pastor Donato dos Estados Unidos do Ceará. Ele se refere a isso porque eu nasci lá no Ceará. O Ceará, ele é abundante de aproximadamente 3 coisas. Ele é abundante de seca. O lugar seco é o Ceará. Há algum cearense aqui entre nós? Ok, só eu mesmo. O Ceará tem uma abundância de seca tremenda. Uma outra abundância que tem no Ceará é a abundância de idolatria. Como é idólatra aquele estado? Uma outra abundância que tem no Ceará é uma abundância de jumento. O lugar para ter jumento é o Ceará. Os senhores sabem que as pessoas abandonam os jumentos em todos os lugares do Ceará. Inclusive, há 20 e poucos dias atrás, a Rede Record fez um documentário a respeito de uma fazenda que tem exatamente na cidade onde eu nasci, numa cidade chamada Santa Quitéria, que é uma fazenda de jumentos. Todos os jumentos que estão sendo abandonados, eles estão sendo pegos e levados para esta fazenda, porque tem muito jumento. Porque antigamente o pessoal usava jumento, mas aí trocaram o jumento pela motocicleta. Então os jumentos estão sendo levados para lá. Mas uma outra abundância que tem no Ceará, não somente de seca, não somente de idolatria, não somente de jumento, mas é uma abundância tremenda de cabritos. O lugar para ter cabrito é o Ceará. Agora, por que eu estou falando isso? Porque os senhores sabem que existe uma diferença muito grande entre ovelhas e cabritos. Irmãos, o cabrito é arteiro. O cabrito, a ovelha, ela faz uma seleção do alimento. Ela gosta de pastos verdejantes. Agora o cabrito não, ele come o que vem na frente dele. O cabrito come até pedra. O cabrito come até areia, irmãos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando aqui para o povo que é chamado na Bíblia de ovelhas do Senhor Jesus, que gosta de um alimento especial, que é a palavra de Deus. Amém. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Eu vou passar agora a terceira informação a respeito da igreja. O primeiro segredo é que a igreja é a noiva do Cordeiro. O segundo segredo é que a igreja é um rebanho de ovelhas. Obrigado, pastor. A pastora aqui está, além de estar prestando muita atenção, ela ainda está filmando. Que maravilha. É uma bondade. Terceiro segredo a respeito da igreja, que nesta manhã, que eu gostaria de dizer aos senhores, é que a igreja é a agência missionária de Deus aqui na terra. Glória a Deus. No ano de 2007, eu recebi uma palavra direta de Deus. Talvez tenha sido uma experiência muito assim marcante na minha vida, porque Deus me falou diretamente. Eu não ouvi isto, eu não vi isto em sonhos, não foi uma revelação, eu não ouvi isto através de uma mensagem profética. Deus me falou diretamente o que eu vou dizer aos senhores aqui agora. Era por volta de 2 horas da tarde, e eu residia ainda em Irajá. Deus me falou algo muito especial, eu vou falar aos senhores aqui nesta manhã. Deus me disse claramente: se você fizer tudo neste mundo e não cumprir a minha obra, que é a obra de missões, você não fez absolutamente nada. Se você não fizer nada e fizer a obra de missões, você fez tudo. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes eu sou pai de um casal de filhos, o Davi de 12 anos e a Isabela de 7 anos. São paixões do meu coração. E muitas das vezes eu tenho estado fora de minha família, do seio da minha família, por uma semana, por 10 dias, por 5 dias. Eu tenho percorrido este país de ponta a ponta. Eu conheço todo o Brasil, menos o estado do Tocantins. E alguém pergunta: por que você fica às vezes tão longe da sua família, se é tão apaixonada por ela? É porque um dia, amados, todos nós que aqui estamos,
nós iremos comparecer diante de um tribunal, que Paulo chama de Bema, o tribunal de Cristo. E quando nós estivermos diante daquele que julga todas as coisas, que julga com retidão e equidade, o Senhor Jesus, quando todos nós estivermos diante dele, ele vai pedir para cada um de nós mostrarmos algo de nosso corpo. Ele não vai pedir para você mostrar a ele o seu pé. Ele não vai pedir para você mostrar a ele o seu cabelo. Ele não vai pedir para você mostrar a ele os seus braços. Ele não vai pedir para você mostrar a ele os seus olhos. Ele vai pedir para que cada um de nós mostremos as nossas mãos. E a Bíblia diz 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Ouçam isto, porque isto é rigorosamente bíblico. A Bíblia diz 3 vezes que ninguém deve aparecer diante do Senhor com as mãos vazias. Então, quando nós estivermos um dia diante do Senhor, Ele vai pedir que nós mostremos as nossas mãos, porque Ele vai querer ver os frutos que nós produzimos para eles aqui embaixo. Amém. Eu quero glorificar a Deus por todos os advogados que temos, e deve ter algum aqui nesta manhã. Quero glorificar a Deus pelos médicos, são verdadeiros sacerdotes a serviço da humanidade. Mas eu quero glorificar a Deus por Deus ter me salvado em 1985, me ter feito um pregador do Evangelho. Não existe algo mais extraordinário do que ser um pregador do Evangelho. Eu vou mais além. Não existe algo mais extraordinário do que ser um ganhador de almas. Todos nós aqui já frequentamos alguma vez na vida um dentista, sim ou não? Todos nós. O dentista lhe consulta, faz o seu tratamento, depois ele vai para a casa dele e você vai para a sua. Você já procurou um advogado, ele resolveu a sua causa, ele foi para a casa dele e você foi para a sua. Ser um ganhador de almas é diferente. Você ganha as almas aqui embaixo e vai se encontrar com elas lá em cima. Amém. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Só quem recebe esta verdade bíblica, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu tenho encontrado missões em todos os livros da Bíblia Sagrada. Em Gênesis 12, 3 está escrito: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu fartei uma grande nação. Há um segredo nesta chamada de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Quantos anos? 75. Os senhores sabem que uma pessoa de 75 anos, como dizem por aí, ele já está na melhor idade, ou seja, na terceira idade. Um cidadão de 75 anos de idade, o que ele deve fazer é deitar numa rede e pedir às crianças para trazer água de coco para ele beber, porque já está na sua velhice. E um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, é o seguinte, sai da tua terra e do meio da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos queridos, parece que eu estou vendo a cena, o Abraão arrumando a mobília, e os amigos de Abraão, a vizinhança, dizendo: Senhor Abraão, eu estou vendo que o senhor está arrumando a sua mobília, eu estou notando que o senhor vai viajar. É verdade, eu estou indo viajar. Senhor Abraão, o senhor não me leva a mal não, o senhor sabe nos dizer para onde o senhor está indo? Parece que eu vejo Abraão dizendo: é o seguinte, eu não sei bem para onde eu estou indo, eu só sei que eu estou indo. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui nesta manhã: você não precisa saber para onde você está indo, você só precisa saber quem está indo com você. Amém. Glorificado a você. Se Deus estiver indo com você, fica tranquilo, porque Ele tem um GPS que não leva. Amém. Quem glorifica o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Amém. Eu vejo missões em Salmo 2,8: pede-me e eu te darei as nações por elas. Eu vejo missões em Mateus 28, 19 e 20: ide ensinai todas as nações. Eu vejo missões em Marcos 16 e 15, é o texto áureo de missões: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vejo missões em Lucas, quando Jesus disse: ide curai os enfermos.
Eu vejo missões em João 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu vejo missões em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E para fechar o cânon sagrado, o livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, lá está escrito em Apocalipse 5:9: digno é o Cordeiro, porque com teu sangue compraste homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Quero dizer a este povo que está presente aqui nesta manhã, se cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, hoje à noite, trouxer 2 convidados, alguém aqui vai ficar em pé. Glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Diga para quem está do seu lado, você faz parte desta obra. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Você pode mais uma vez aplaudir a quem merece. Sabe, amados, eu sou portador de uma mensagem simples. Eu fico notando o pastor Lutero, pastora Sandra e agora o pastor Celso me trazendo aqui no recreio. Deixa eu contar um segredo aqui, ele não pode ouvir isso. Eles me levam para pregar, irmão. Não é porque eu sou pregador, eu descobri, é porque eles gostam de mim. Se não fosse isso, eu não viria. Mas eu sou portador de uma mensagem simples. Eu vou sair daqui a pouquinho deste santuário com a consciência de que Deus falou a alguém aqui. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Estou falando sobre segredos da igreja. Como aquele cidadão que está ali está anotando, eu já falei de 3. Número 1, a igreja é a noiva do Cordeiro. Em segundo lugar, a igreja é o rebanho de ovelhas. Em terceiro lugar, a igreja é a agência missionária de Deus aqui na terra. Mas eu vou falar agora o 4º segredo da igreja. Ouça isto, povo de Deus. Só se você acreditar, você vai glorificar a Deus. A igreja é a comunidade dos cidadãos do céu. Glória. Diga para quem está do seu lado, você faz parte desta comunidade. Comunidade, aleluia. Os senhores sabem que a Bíblia fala de 3 lugares centrais. Quantos lugares? 3. Os senhores gostariam de saber o nome dos 3 lugares centrais da Bíblia Sagrada? Sim ou não? Sim. Então eu vou falar. O primeiro lugar central da Bíblia Sagrada é o céu. Diga, céu. Oh, glória. O segundo lugar central da Bíblia é a terra. Diga, terra. E em terceiro lugar, o terceiro lugar central de toda a Bíblia é o inferno. Diga, inferno. Deixa eu ver se você guardou os 3 lugares centrais da Bíblia. Número 1, céu. Número 2, terra. Número 3, inferno. A terra Deus deu aos filhos dos homens. O pessoal aí, os cientistas tentam descobrir seres humanos em outros lugares. Não existe, eles podem procurar em todos os planetas. Não. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Esta terra foi para ser habitada pelos homens, pelos seres humanos. Agora, o meu filho, outro dia, o Davi, ele me fez uma pergunta: pai, por que existe o inferno? Só a título de curiosidade, os senhores sabiam que Jesus falou mais sobre o inferno do que mais precisamente a respeito do céu? Você pode dizer isto para quem está do seu lado? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Há um texto tão tremendo no livro dos Salmos, Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os senhores notaram que há 2 classes de pessoas no Salmo 9, verso 17. Os ímpios, que são todos aqueles que não tiveram encontro com o Senhor Jesus. E diz a Bíblia na segunda parte do texto, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Sabe quem são estas pessoas? São os desviados. São aqueles que voltaram atrás. São aqueles que deixaram o arado e voltaram para trás. Todas as gentes que se esquecem de Deus. Aí o meu filho Davi, meu nobre irmão, ele disse: pai, por que existe o inferno? E eu tive que dar uma resposta assim, para a criança entender. Todas as casas, algumas pessoas aqui moram em casas e outros moram em apartamentos, ok? Na sua casa ou no seu apartamento,
Você tem uma lixeira dentro do seu apartamento? Sim ou não? Sim ou não? Você tem uma lixeirinha lá, no banheiro, você tem lá na cozinha, uma lixeirinha para você depois jogar o lixo onde deve ser jogado. Por que existe o inferno? Sabe, meu jovem, você está de blusa azul com uma atenção muito especial. Existe o inferno porque o inferno nada mais é do que a grande lixeira do universo. Deus criou o céu, que é a nossa futura morada. Deus criou a terra para dar aos filhos dos homens. Mas Deus também criou o inferno, porque é a grande lixeira do universo. No inferno está Satanás e todos os demônios. É meu prazer dizer aos senhores aqui nesta manhã que Jesus, ao morrer no Calvário, ele morreu com 2 braços abertos. E parece ver numa visão espiritual que nas mãos de Jesus, na mão esquerda e na direita, ele tinha uma chave em cada mão. Porque naquele dia, naquele momento, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando Jesus morreu com os 2 braços abertos, eu quero que você glorifique a Deus por isso. Com uma mão, ele fechou a porta do inferno. Glória a Deus. Para mim e para você. E com a outra mão, ele tem uma chave. Ele abriu a porta do céu. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. No primeiro texto da Bíblia Sagrada, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, a senhora já leu este texto tantas vezes. A senhora tem notado que céus está no plural e terra está no singular, porque terra só existe uma, e céu está no plural, porque existem pelo menos 3. O primeiro céu é o céu das nuvens, o segundo é o céu das estrelas, o terceiro é a capital dos céus. É para lá que nós iremos morar. Eu fico impressionado, pastor Celso, eu tenho que dizer isto, eu fico impressionado. Paulo, o maior apóstolo da igreja, o homem que mais sofreu depois de Jesus, o maior escritor do Novo Testamento, diz a Bíblia que ele foi arrebatado até o 3º céu, e quando ele voltou, ele continua a ser humilde. Eu e você conhecemos pessoas que não foram ainda nem nas nuvens e andam de nariz em terra ainda. Quantos conhecem esse tipo de gente? A pastora quase levanta as duas, só não levantou porque está segurando a mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou lhe contar apenas um segredo a respeito do céu. Os senhores gostariam de saber? Para mim, é o segredo mais especial do céu. Eu queria que você espalhasse esse segredo por onde você passar. Eu vou chegar mais perto de você, porque eu vou lhe dizer o segredo mais especial que eu acho do céu. Ouça isto e glorifique a Deus. O céu é um lugar perfeito, porém é incompleto. Guardaram isto? Amém. Os senhores podem repetir? Diga comigo. O céu é perfeito, porém é incompleto. Se o Espírito lhe arrebatar aqui nesta manhã, meu querido irmão, o senhor que ministrou louvor, glória a Deus. Se o Espírito lhe arrebatar aqui nesta manhã e você for até a Praça das Mações Celestiais, você não vai encontrar uma imperfeição no céu. Glória a Deus. Porque lá tudo é perfeito. Graças a Deus. Agora o céu é incompleto. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. O céu só vai se completar quando a igreja chega lá. Glória a Deus. Você pode glorificar. Glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar a igreja. Dizer assim, você vai completar o céu. Glória. Aleluia, aleluia. Agora faça o seguinte, faça com a pessoa que está do seu lado o que eu vou fazer agora com o pastor Celso. Eu vou apertar a mão dele e o que eu disser para ele, você vai dizer para quem está do seu lado. Eu quero ser seu vizinho lá no céu. Bendito seja Deus. Você pode glorificar Deus. Quem glorifica a majestade do Senhor aqui nesta manhã? Você pode segurar a mão de quem está do seu lado e levantar a mão dele mais alto que você puder e glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque nós iremos para o céu.
Então dá um sorriso antes para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você não vai ficar de fora. Aleluia, você não vai ficar de fora. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Agora, se eu não estou enganado, é a quinto segredo a respeito da igreja. Amém, amados? Amém. Os senhores estão sendo abençoados? Amém. Eu estou praticamente na metade do caminho. Eu já falei de 4 segredos da igreja, ainda faltam 3. Os senhores desejam que eu pare por aqui ou digo os outros 3? Não ficou bem claro. Só quem deseja que eu pare agora, fiquem calados. Então tem que continuar. É meu prazer dizer aos senhores agora, amados do Senhor Jesus, que o 5º segredo a respeito da igreja é que a igreja é um dos exércitos de Deus aqui na terra. Você pode dizer para quem está do seu lado: a igreja é um dos exércitos de Deus. Alguém aqui serviu as Forças Armadas? Ok, pastor Celso, aquele cidadão, tem mais um aqui. Neste país tem 3 forças armadas: o exército, a marinha e a aeronáutica. Um dos nomes de Jesus, eu disse no início da mensagem, que ele tem 240 nomes e títulos. E um dos nomes de Jesus na Bíblia, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Diga o nome deste título de Jesus. Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Os senhores notam, e ele é chamado por este nome 283 vezes. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos na Bíblia 283 vezes. O livro que mais aparece este nome, Senhor dos Exércitos, depois você vai conferir, é o livro do profeta Zacarias. É onde mais aparece este nome, Senhor dos Exércitos. A primeira vez ele aparece, se eu não estou enganado, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Agora ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Isto significa que ele não tem somente um exército. Se está no plural, é porque ele tem mais de um exército. Sim ou não, amados? Amém. Então eu tenho encontrado na Bíblia, queridos irmãos, eu tenho encontrado, Deus tem pelo menos 4 grandes exércitos. O primeiro exército que Deus tem é o exército da natureza. Diga, exército da natureza. Um dia Deus mandou um dilúvio sobre a terra. Os senhores acreditam que aconteceu o dilúvio? Amém. A ciência comprova o dilúvio. E se a ciência não comprovasse o dilúvio, eu acreditaria que houve o dilúvio, porque Jesus se referiu ao dilúvio. E o que ele fala é verdadeiro. Glorificado seja Deus. Aí Deus mandou um dilúvio sobre a terra. Choveu 40 dias e 40 noites. E se você me perguntar, o que foi o dilúvio? Foi a primeira vez que o exército da natureza trabalhou. Noé, constrói uma arca que eu vou mandar um dilúvio. Deus, o que é isso, Deus? É muita chuva, Noé. Irmãos queridos, eu quero parabenizar o dia Noé. Porque Noé foi capaz de acreditar que Deus iria mandar um dilúvio, quando não havia caído um pingo de água sobre a terra. Choveu 40 dias e 40 noites. Por falar em dilúvio, a Bíblia menciona 3. O primeiro é o de água, o segundo é o de fogo, o terceiro é o de bênçãos. O dilúvio de água mandou na época de Noé. O dilúvio de fogo mandou nas cidades de Sodoma e Gomorra. Agora o dilúvio de bênçãos, ele está mandando aqui na nova vida. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então o exército da natureza trabalhou na época do dilúvio. Deus mandou o dilúvio. Deus mandou 10 pragas no Egito. Quantas pragas? 10. Praga das rãs, praga dos piolhos. A água se converteu em sangue. Mas houve um dia que Deus mandou uma praga chamada praga da saraiva. Você sabe o que era isso, amado? Eram enormes pedras, pastor Celso. Pedras gigantes. A arqueologia comprovou isto há poucos dias atrás. Encontraram pedras gigantescas. Quem é que mandou aquelas pedras? Foi Deus. Diga aí para quem está do seu lado. É o exército da natureza. Amém. Glória a Deus. Pedra caindo para tudo quanto é lugar no território do Egito. O primeiro exército que Deus tem é o exército da natureza.
O segundo exército que Deus tem é o exército de Israel. Diz a Bíblia que quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas. É pouca gente ou muita gente? Muita gente. Os senhores sabem que tirar uma pessoa de um país e levar para um outro país não é tarefa fácil. Imagine 3 milhões de pessoas. E diz a Bíblia no livro de Êxodo que naquele dia saíram do Egito todos os exércitos de Israel. Então o segundo exército que Deus tem é o exército de Israel. Deixa eu dizer uma coisa, que coragem teve este presidente atual dos Estados Unidos declarar Jerusalém a capital de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, Israel nunca será destruído, amados. Amém. Pode todos os países do mundo se voltarem contra Israel e nunca será destruído, sabe por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre aquele aquele país que é do tamanho do estado do Sergipe. Nunca será destruído, porque tem o nome do Deus de Israel. Que coisa extraordinária. Louvado. E sabe por que os Estados Unidos é uma potência mundial? É profundamente abençoado por Deus, porque é o defensor número 1 daquele país. E este país chamado Brasil só não foi a bancarrota, só não foi destruído ainda, porque exatamente agora, enquanto nós estamos neste culto, tem gente roubando milhões e milhões e milhões e milhões deste país, e ainda não foi a destruição, porque no dia que foi promulgado o Estado de Israel, foi o voto de um brasileiro, e Deus tem isto em consideração. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar a majestade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora, Israel nunca será destruído. Agora, a boa notícia é que nós somos o Israel de Deus. Se o outro Israel nunca será destruído, imagine eu e você. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Terceiro exército que Deus tem. Deixa eu ver se você guardou. Número 1. Natureza. Número 2, de Israel. Terceiro exército que Deus tem, sabe qual é? É o exército de anjos. Diga bem alto, anjos. Deus é extremamente organizado. Palavra anjo, meu companheiro. Eu encontrei esse cidadão aqui no PRT, louvado seja Deus. Ele lembrou de mim, eu lembrei dele. Palavra anjo na Bíblia aparece 273 vezes. Deus é organizado. Quando Deus criou os anjos, Ele dividiu em 4 classes. Diga comigo: anjos, arcanjos, querubins, serafins. Número 1, número 2, número 4, serafins. Número 2, número 1, 4, 3, 2, 1. Diga aleluia. Aí Deus criou os anjos para cada pessoa que teme a Deus aqui nesta manhã. Eu estou rigorosamente na Bíblia, depois você procura o pastor Celso, se ele não confirma isso. Para cada crente que teme a Deus aqui nesta manhã, tem pelo menos um anjo do seu lado. Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, tem um anjo aí do teu lado. Eu tenho notícia boa para lhe dar. Quando você saiu da sua casa nesta manhã para esta casa, você não veio sozinho. Amém. Quando você sair desta casa, que é chamada Betel, casa de oração, para a sua residência, você não voltará sozinho, porque Deus mandará anjos para te guardar. Quem glorifica o nome do Senhor? Os anjos estão perto de nós. Adão e Eva pecaram no Éden. Aí o querubim ficou com uma espada desembainhada na entrada do jardim para impedir que aquele casal voltasse a possuir o jardim. O arcanjo Miguel, ele defende a nação de Israel. Olha outra vez eu falando sobre Israel. O outro motivo por que Israel nunca será destruído, porque tem um arcanjo que defende aquele povo. Você lembra da guerra dos 6 dias? Que coisa extraordinária. Veja se não foi a mão de Deus. Verdade. Agora escute o que eu vou dizer. Você acabou de dizer que Deus tem 4 classes de anjos. Há anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os anjos já estiveram aqui, meu nobre pastor. Eles estão aqui nesta manhã. O arcanjo Miguel já esteve tantas vezes. Querubins também já estiveram. Agora escute. A única classe de anjos
Diga bem, ó, a única classe. A única classe de anjos que nunca teve aqui na terra são os serafins, porque eles foram criados para a adoração. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 6 que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem os rostos, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 voam. E ficam 24 horas por dia no céu, porque lá não tem noite. E eles ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aí há uma outra voz que ecoa na eternidade: e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Mas eu disse que Deus tem 4 exércitos. O primeiro é o exército da natureza. O segundo é o exército de Israel. O terceiro é o exército dos anjos. Agora olha para quem está do seu lado e diz assim: o 4º exército que Deus tem é a igreja do Senhor Jesus. Amém. Diga para quem está do seu lado: você faz parte deste exército. Amém. Nós somos o 4º exército de Deus aqui na terra. Amém. Quantos acreditam que passou por este planeta Terra um homem chamado Salomão? Diga: eu creio. Eu creio. Na hierarquia da sabedoria universal, Salomão se destaca como sendo a 4ª pessoa mais sábia do universo. O primeiro é Deus, o segundo é Satanás, o terceiro é Daniel, e a 4ª pessoa mais sábia do planeta Terra é Salomão. É certo você dizer que Salomão foi o homem mais sábio, e é certo também você dizer que Daniel foi a pessoa mais sábia. Qual é a diferença entre os dois? É que a sabedoria de Daniel era uma sabedoria vertical, e a sabedoria de Salomão era uma sabedoria horizontal. Um dia Salomão, o maior sábio do planeta Terra, ele escreveu um livro chamado Cantares de Salomão. No capítulo 6, no verso 10, ele fez uma pergunta ao pastor Celso. Ele morreu e ele não obteve a resposta para a pergunta que ele fez. Lá em Cantares capítulo 6, verso 10, está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua e formidável como um exército com bandeiras? Salomão fez esta pergunta e ele não deu a resposta. Sabe por quê? Porque esta pergunta, meu pastor, era um mistério na Bíblia Sagrada. E há 3 segredos a respeito do mistério. Primeiro segredo: mistério é algo que somente Deus sabe. Segundo segredo do mistério: mistério é algo que Deus só revela a alguém do seu povo. Terceiro segredo do mistério: mistério é algo que só Deus revela no tempo certo. Salomão fez esta pergunta e não teve a resposta. Você sabe para quem Deus deu a resposta? Paulo recebeu a revelação da pergunta que Salomão fez. Sabe quem era este exército? Hoje nós sabemos. Olha para quem está do seu lado e diz: a igreja. Aleluia! Você pode ver. A igreja é o exército de Deus aqui na terra. Você está olhando aqui para a minha mão? Quantos dedos? 3. Os 3 maiores inimigos da igreja. Nós somos um exército e nós temos que enfrentar todos os dias estes 3 inimigos. Número 1, a carne. Número 2, o mundo. Número 3, Satanás. O mundo é o reino dos gigantes. A carne é o alimento dos gigantes. E Satanás é o pai dos gigantes. Agora, para cada um destes inimigos, você tem que usar uma arma diferente. Você não vai usar a mesma arma que você usa contra a carne para Satanás. Você não vai usar a mesma arma que você usa para o mundo para Satanás. Que são armas diferentes. Como é que você vence a carne?
com uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Como é que você vence o mundo? 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que você vence Satanás? Mateus 4,4. Alô, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer vencer a carne? Seja cheio do Espírito. Quer vencer o mundo? Tenha uma vida completamente cheia de fé. Quer vencer Satanás? Se alimente com a palavra de Deus. Aleluia. Quem glorifica o nome do Senhor? Aleluia. Diga para quem está do seu lado: você é mais do que vencedor. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Eu começo a terminar e devolver o microfone ao pastor Celso, porque depois alguém pode reclamar com ele. Aquele pregador veio aqui, pastor, só que ele fala demais, ele demora muito, não traga mais ele não. Então vou começar a terminar. Em sexto lugar, diga comigo, a igreja é a manifestação da glória de Deus. A igreja está aqui na terra para promover a glória de Deus. Não custa nada lembrar, porque a igreja Nova Vida é uma igreja que gosta da palavra. Os senhores têm um líder que é um devorador de Bíblias. Eu não estou falando um destruidor de Bíblias, estou falando de um devorador. Ele devora mesmo. O pastor Lutero é o mestre na palavra. É quase desnecessário lembrar que a glória foi vista em 3 lugares. Número 1, no monte. Diga, monte. Número 2, no templo. Número 3, na tenda. No monte, quando Moisés recebeu a lei. No templo, no dia da inauguração, que a Bíblia diz que os sacerdotes quase não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória. E também na tenda da congregação. A tenda era dividida em 3 partes. A primeira parte chamava-se Ato, segunda parte lugar santo, terceira parte santo dos santos. Deixa eu ver se você guardou. Número 1, Ato. Número 2, santo. Número 3, santo. No átrio, pastor, a senhora sabe disso, que qualquer pessoa podia entrar, qualquer pecador, até os animais podiam entrar. No lugar santo, somente os sacerdotes. E no santo dos santos, o sumo sacerdote. Uma única vez no ano, para oferecer o sacrifício por ele e por toda a nação judaica. E há um detalhe muito especial que eu não quero deixar passar. Quando ele entrava, ele se preparava 7 dias. Quantos dias? 7. E o senhor sabe, pastor, que quando ele entrava com as mãos assim. Você pode colocar as suas mãos nesta posição? Olha, agradeço profundamente. A Bíblia diz que quem der um copo de água recebe galardão. Imagine atendendo o pedido desse. Então, ele entrava com as mãos assim. Depois de uma preparação de 7 dias, aí ele passava pelo átrio, pelo lugar santo, chegava no santo dos santos. Quando ele oferecia o sacrifício por ele, pela nação, o sinal que Deus havia recebido era quando uma nuvem de glória começava a subir de dentro da congregação, da tenda da congregação. Este era o sinal que Deus havia recebido o sacrifício. Aí o povo lá fora começava a se alegrar, porque Deus havia recebido. Quando ele entrava com as mãos nesta posição. Só que quando ele saía, inverta as mãos assim agora, por favor. Existe uma diferença entre assim e assim. Qual é a diferença? É que quando ele entrava pedindo a bênção. Quando ele saía abençoado. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te dando tanta bênção aqui nesta manhã. Glória a Deus. Que vai sobrar. Para Aleluia. você repartir com os outros. Você pode aplaudir. Vale a pena repetirmos os 6 primeiros? Vale a pena? Número 1, a igreja é a noiva do Cordeiro. Em segundo lugar, a igreja é um rebanho de Ovelha. Em terceiro lugar, a igreja é a agência de missões de Deus na terra. Em quarto lugar, a igreja é a comunidade dos cidadãos que vão morar no céu. Em quinto lugar, a igreja é o exército de Deus aqui na terra. De Deus aqui na terra. Que maravilha, pastora. A senhora completou bem. Em sexto lugar, a igreja é a manifestação da glória de Deus. É meu prazer dizer aos senhores, em último lugar,
Diga comigo bem alto. A igreja. Um pouquinho mais forte para se ouvir lá no shopping Recreio. A igreja. A igreja É a coluna e firmeza da verdade. Diga para quem está ao seu lado, por favor. A igreja é a coluna e firmeza. Amém. Eu tenho 5 últimas coisas para dizer a respeito disso. Nossa mão tem 5 dedos, ok? Vem. Olhe bem para a palma das minhas mãos, porque eu vou dizer para finalizar a minha participação. A Bíblia chama o nosso Deus, Ele é o Deus da verdade. Diga bem, o nosso Deus é o Deus da verdade. Esta é a primeira verdade que eu quero dizer. Ele é o Deus da verdade. Jesus, em João 14, verso 6, ele declarou: eu sou o caminho. Complete aí. Deus sou o caminho. A verdade e a vida. Então vamos lá. Deus é o Deus da Verdade. Amém. Jesus é a verdade. 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 O Espírito Santo nas cartas de Paulo, várias vezes ele declarou que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Deixa eu ver se você guardou. O Pai é o Deus da Verdade. Jesus é a Verdade. O Espírito Santo é o Espírito de Verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa. Você está com o livro aí na sua mão? O livro maravilhoso? Amém. Diga para quem está do seu lado. Este livro é o livro. É o livro Complete aí. da verdade. Da verdade. Oh, glória a Deus. João 17:17. Santifica-os na Verdade. A tua A tua palavra. palavra é a verdade. Oh, glória Quem pode a aplaudir Deus. em nome de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos lá. Deixa eu ver se você guardou. Deus é o Deus da Verdade. Jesus é a Verdade. O Espírito é o Espírito da Verdade. Este livro que está na sua mão é a Verdade. Eu termino lhe dizendo a declaração da 7ª declaração da igreja. A igreja é a coluna e firmeza da Verdade. Glória a Deus. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. Nosso Pai que estás nos céus, eu quero te glorificar por esta manhã. Amém, Senhor. Senhor, não existe lugar mais especial na terra do que este lugar. Aleluia. Senhor da glória, eu tenho falado a tua palavra, tenho sido simples como de todas as outras vezes. Daqui a pouquinho eu estarei de volta ao seio da minha família, mas eu vou sair daqui com a convicção de que o Senhor falou a alguém aqui nesta manhã. Eu me recuso, Senhor, a acreditar que o Senhor reúne o seu povo em vão. O Senhor não falou para paredes aqui nesta manhã. Verdade, Senhor. O Senhor não falou para esta máquina de ar-condicionado. O Senhor não falou para esta bateria. O Senhor falou para nós aqui nesta manhã. Amém. E como a tua palavra é a verdade, e nós somos a coluna e firmeza da verdade, eu declaro que teus filhos estão saindo abençoados aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Quem chegou enfermo, que receba saúde agora. No nome maravilhoso do Senhor. Amém. Quem chegou aqui desempregado, eu declaro nesta noite, neste dia de domingo, que é o último dia que ele está desempregado. Amém. Porque a partir de amanhã todas as portas estarão abertas. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu abençoo a vida do pastor Celso, da sua esposa, Amém, Jesus. de seus filhos. Amém. Eu abençoo a tua noiva aqui nesta manhã, Aleluia. a noiva do Cordeiro. Amém. Faça por este povo aquilo que eu não posso fazer. Verdade. E declaro, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Só quem acredita, dê um aplauso demorado ao Senhor.